boa noite Brasil, boa noite Denis, sejam bem-vindos. Boa noite Ramon, como é que você tá? Tudo bem? Paulo Arbeques, boa noite professor, como é que o senhor tá? Tudo bem? Graziela Leite, Arilene Aparecida, seja bem-vinda. Everton Duarte, Eduardo, Luiz Eduardo, seja bem-vindo. Oliveira Luiz, hoje estaremos com o nosso bate-papo com Dr. Otávio Neto, que é engenheiro agrônomo na área de irrigação. Boa noite, Walter, como é que você tá? Bom? Hoje então o nosso bate-papo é com o Dr. Otávio Neto sobre irrigação é a solução? Daqui a pouquinho vamos estar batendo um papo então com o Dr. Otávio Neto. Seja bem-vindo, Thiago Rodrigues, Lipe Moura, Gelson Zanuzzi, seja bem-vindo, Gelson. Gelson que está agora lá no norte do Goiás, né, Gelson? Está ali próximo a Porangatu, região também boa, está abrindo muita lavoura. É isso aí, tá? Deixa eu só falar um pouquinho aqui da nossa região, né? Hoje grande parte das áreas de soja já foram colhidas, né? Restando aí poucas áreas, tá? Esse ano a produtividade não foi tão boa igual a safra passada, mas manteve uma boa produtividade ainda, né? Comparado com o sul do país, que a gente vê que teve muita seca, né? E a produtividade caiu bastante. Boa noite, professora Lourdes Borges, seja bem-vinda, né? As médias foram razoáveis, né? Houve áreas que produziram mais que ano passado, certo? Mas também no grosso, né? Colheu um pouco menos, mas mesmo assim as médias foram boas, tá? Agora no final, pressão forte aqui de ferrugem, tá bom? Pressão forte de ferrugem na região, devido à janela de plantio aí se estender, né? Muito, certo? Aí o Júnior Zanon, seja bem-vindo, Júnior, tá? Então pressão forte aqui na nossa região, principalmente a janela extensa aí, né? Lauro Cone, seja bem-vindo, né? Pressão forte de ferrugem, né? Tinham lavouras aí muito bem, muito boas, né? Mas no entanto a ferrugem, como é muito agressiva, né? Acabou entrando, né? E com certeza vai roubar muita produtividade, né? Bastante complicado, né? Faz tempo que a ferrugem não vinha tão agressiva desse jeito, né? Mas lavoura é isso, né? Agora os preços. Olha aí o Marcel Cai, seja bem-vindo, Marcel, lá de Cuiabá, seja bem-vindo, né? Opa, doutor Otávio Neto já está presente. Opa, agora então já são 20 horas pontualmente, né? Hoje o nosso bate-papo então é com o doutor Otávio Neto, tá? E o tema é irrigação é a solução, tá ok? Então, opa, Daniel Solos, opa, como é que tá, Daniel? Tranquilo? Seja bem-vindo. Vamos ver. Otávio, doutor Otávio, já aceitei o convite. Estamos aguardando então a entrada. Hoje é dia 22, 23, né? De março, quinta-feira. Tudo bem? Será que não deu certo? Doutor Otávio, seja bem-vindo. Sidney Rezende Agro também, Henrique Carvalho, Agroforte, Elder Nunes, Agro, seja bem-vindo. Pessoal aí todo esperando agora então o Dr. Otávio Neto. Mauro Cone, somos do Recôncavo Baiano, estamos implantando a lavoura do cacau em nossa região, mas falta apoio do governo do estado.
Estou tentando entrar. Não deu certo. Otávio, então eu vou fazer o convite. Vamos ver se dá certo então para você, tá bom? Eu vou fazer o convite. Vamos ver. Aí deu certo. Boa, agora foi. Agora foi, né? Bom Agora tá demais. tudo. Beleza, então. Então, oficialmente agora, boa noite, né? Boa noite, Brasil, tá? Hoje o nosso bate-papo, então, é com o doutor Otávio Neto, com o tema Irrigação é a Solução, né? Doutor Otávio Neto, que é professor, né? Pesquisador, hoje atua na região da Bahia, né? Vitória da Conquista, é isso, né? Isso mesmo. Atualmente, estou aqui em Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia. Correto. Então, a casa é sua, Otávio, tá? O Otávio vai estar contando um pouco da história, né, dele, né? E para quem não conheceu, não me conhece, né? Talvez é seguidor aí do Otávio, né? Meu nome é Nestor Takeshi Kasai, né? Tem o canal aí AgroNTK no Instagram, né? No YouTube, tá? Agora também estou no TikTok, tá bom? Sempre no TikTok, mais com os vídeos curtos, né? Mas sempre levando aí mensagem aí, né? Muita tecnologia aí pro homem do campo, tá bom? Jéssica Bortolotti, seja bem-vinda, Jéssica, tá bom? Então, Diego, perdão, Otávio, a bola é sua. Fique à Bom, vontade. pessoal, primeiramente, Nestor, quero agradecer o convite, né, em participar da live, poder estar conversando aqui com um pouco com a sua audiência, né, misturando com a minha audiência, trocar um pouco de bola das experiências que a gente tem, que acompanha há um tempo no Instagram. E eu sempre gosto de estar tendo conversas com diversas páginas, onde a gente pode entrelaçar os conteúdos e encaixar esse conteúdo técnico na cabeça dos espectadores para que eles possam realmente utilizá-los, né? Não trabalhados de forma isolada. Então, brevemente me apresentando, né? Eu sou o professor Otávio Neto, sou engenheiro agrônomo, atuo há mais de 10 anos. Sou mestre e doutor pela Exalc na área de engenharia de sistemas agrícolas, com ênfase em manejo de água em sistemas agrícolas, né? Com uma especialidade para irrigação. Nesses últimos anos eu tenho rodado muito em algumas regiões, né? Recentemente estive no Mato Grosso, fiquei quase um ano no Mato Grosso, eu era professor lá também. E há mais ou menos 5 meses eu vim aqui para a Vitória da Conquista, né? Atualmente eu assumi o cargo de professor na cadeira de hidrologia e meteorologia, agrometeorologia, no caso, aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E tenho trabalhado há mais de 3 anos, mais ou menos, aqui no Instagram, popularizando o conhecimento de irrigação, né? Já tive a oportunidade de fazer live com várias outras páginas, inclusive alguns deles estão entrando aqui agora, Carol e o pessoal. Então, esse trabalho tem sido muito importante, tem agregado muito conhecimento para todos, né? Inclusive para mim também, a gente tem aumentado nossa rede de contato e ajudado a difundir conhecimento técnico de uma maneira simples, né? Descontraída, direto ao ponto, que é o que eu muito prego aqui nos meus conteúdos, né? Então, agradeço mais uma vez, estou pelo convite e espero que tenhamos um bate-papo muito proveitoso. Não, com certeza, Otávio, tá? Tanto é que essa é a minha primeira live aí com o tema de irrigação, né? Sempre quando a gente programava nunca deu certo, né? Mas hoje tá dando certo, né? Obrigado, então, pela presença, viu, Otávio, tá? E vamos conversar um pouquinho aí a respeito de irrigação, tá? Deixa eu dar só o norte aqui na minha região, né? Jataí é uma região que chove bem, né? Tá? Até então, quase tinham poucas áreas irrigadas, né? Mas dos últimos anos para cá, né? Dos últimos 3 anos, né? Aumentou bastante, principalmente o pivô central, tá? Os pivô, né? Em Goiás tem áreas aqui bastante que tem muito pivô, né? Região ali de Jussara, região de Paraúna, né? Tem muito pivô, tá? Mas aos poucos está aumentando cada vez mais. Né? Qual é a tendência, né, da irrigação no país, Otávio? Essa é uma pergunta que realmente está em alta. E assim como eu não vou só colocar da irrigação, primeiro eu vou falar do geral. A gente vive um Certo, beleza. excelente momento, né, do agronegócio. Tem crescido bastante. A gente foi testemunha na pandemia. Isso já era importante, a pandemia só deixou isso claro para todo mundo. Colocou um carimbo de certeza ali em relação a isso. E nesse contexto, Nestor, Certo. com certeza a irrigação tem um pé muito forte nesse crescimento, nesse avanço.
A gente tem observado os números que são atualizados aí pelo governo, mas que não acompanham esse crescimento tão acelerado que tem acontecido nos últimos anos, certo, né? E aí certo. dentro do mercado agro, a irrigação, como você já destacou aí na sua região, o pivô central tem puxado muito esse avanço, né? Por diversas características inerentes ao sistema, tem crescido bastante. Você colocou o exemplo de Goiás, mas a gente pode colocar também aqui o oeste da Bahia, que se destaca, né, no cenário nacional, tem essa agricultura pujante a cada ano, e o setor de irrigação tem estado cada vez mais aquecido, né? A gente tem observado cada vez mais, até nas notícias, né? Sempre que a gente está falando de agronegócio, sempre vem a palavra irrigação no meio. Então, aquele conteúdo, aquela parte do agro, muitos profissionais gostavam de deixar de lado, hoje a gente tem observado que realmente é vital, é necessário, e a gente precisa estar atento, né? Com formação e os produtores abertos à possibilidade desse investimento, né? Correto, tá? Hoje, o mais difícil, talvez, seria a ortoga ou depende bastante da região? Olha, depende bastante, viu, Nestor? Porque para o pessoal que não entende bem o que é outorga, ah, Isso, porque pode dar até uma geralzinha aí, né? Que isso, tem pessoas que acompanha também, não é do setor. exato. Basicamente é assim, pessoal. Como a gente vai utilizar essa água, né? No Brasil, a água ela é de domínio público. Então, ninguém é dono da água. Só que nós temos uma lei que faz a gestão dessa água. E para que esse recurso seja muito bem gerido, para que não falte água, né? Para os fins essenciais, é importante que o irrigante, o produtor que quer irrigar, ele solicite ao órgão ambiental do seu estado, ou, no caso da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, uma licença para que ele possa fazer essa captação, né, por um período e com um determinado volume, uma determinada vazão. Tá? Então, um documento, um instrumento legal, é importante que o produtor faça esse pedido. E se é difícil ou não, isso depende muito de região para região, né? Eu posso dizer para você que até pouco tempo atrás já foi pior. Eu acredito que nos últimos anos, principalmente, eu dar um exemplo local, com a pandemia, muitos dos órgãos eles, atualizaram seus sistemas, deixaram isso mais informatizado, favorecendo que a gente consiga dar entrada nesses processos mais rápido. A capacidade de análise dele também tem sido mais rápida. E isso agiliza que os produtores tenham acesso, né, à portaria de outorga e possa pleitear, fazer um pedido de crédito para financiar a sua irrigação, né? Então, eu até coloquei recentemente aqui na rede social que, na minha experiência, tem havido uma maior celeridade em relação a muitos estados, o que eu vejo com bons olhos. Eu até coloco que isso representa progresso para o agronegócio, porque se tem pessoas querendo pedindo outorga e ela está saindo rápido, é um sinal que logo a gente vai ter irrigação no campo e produção verticalizada, né? Correto, tá? Uma dúvida que eu tenho, na captação de água, necessariamente tem que ter uma represa ou já pode captar diretamente do, do rio, por exemplo, do córrego? Boa pergunta. Não necessariamente, tá, pessoal? A gente tem vários tipos de captação. Você pode fazer a captação direta ali no corpo hídrico, né, que é a captação a fio d'água. Pode ser direto no rio, pode ser numa lagoa, ou, se for necessário, aí entre algumas questões, a gente vai fazer ali um reservatório. E a captação, ela vai ser feita por esse reservatório. E aí, o que é importante deixar claro? O pessoal, às vezes, tem dúvida no seguinte: como a gente falou de outorga agora, a outorga ela é feita no ponto onde você faz a captação. Então, digamos que você captou isso lá de um rio e ele está bombeando para um reservatório. Você pede uma Certo, outorga, tá? certo. E aí essa captação, Nestor, é superficial, né? Água, rios, lagos e também subterrâneo, né? Temos os poços artesianos, muitos estados do Brasil, boa parte da irrigação é captada em poços artesianos que também precisamos solicitar outorga ali no órgão ambiental. Ah, correto. Esses poços, tem alguma região que predomina mais os poços ou tá? Olha, depende da região geologicamente falando, né, das bacias. Mas, Certo, por certo, exemplo, no Piauí, a região de Bom Jesus, já participei de eventos, né, o professor Everaldo, ele relata lá de poços com vazões altíssimas. Então, isso certo. varia muito. Geralmente, cada estado
tem, né, pelo Serviço Geológico, disponibiliza cartas geológicas onde você pode observar, pelo tipo de formação geológica, se ele tem uma maior propensão ou não para liberação, né, para aprisionamento de água nesses aquíferos. Mas a gente tem aí tem registros, né, muito fortes de captação no Piauí, na região ali de Bom Jesus, mais ou menos, e outras Certo, espalhadas pelo Brasil, tá? certo. Viu? Esses poços, né? Qual a profundidade que ele chega? Ah, depende. Tem postos aí que passam É, dos 200 metros, 300 metros. Aí, como eu falei anteriormente, vai depender da natureza, da geologia da região, né? Porque um aquífero, ele é um reservatório de água que fica aprisionado lá, né, no subsolo. Então, tem regiões que esse aquífero está mais superficial, você consegue acessar mais facilmente. Tem aquíferos que estão mais profundos ou já estão se exaurindo, né? Já estão se esgotando, principalmente em regiões que você tem muita captação. Você tem uma noção nos Estados Unidos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer no estado de Nebraska. O estado de Nebraska é como se fosse o Goiás, né? De importância agrícola. E é centralizado nos Estados Unidos. A captação de irrigação lá é basicamente toda feita por poços, né? É uma captação superficial. E aí a gente vê poços com diferentes profundidades, né? Volto a repetir, depende muito da geologia do local. certo. É, a gente fala muito em pivô, né? É, tem outros sistemas também que, dependendo da cultura e a região, também predomina, né? Por exemplo, Sim, cana-de-açúcar usa muito canhão, né? exato, exatamente. A gente consegue agrupar, né? Pelo tipo de cultura, a gente vê uma maior presença de alguns sistemas em relação aos outros. E aí é uma coisa que as pessoas acham que um sistema é melhor que o outro. Na verdade, todos eles, o que importa é irrigar, né? O que importa é irrigar. A gente vai estar buscando fornecer água de alguma maneira. Então, quando a gente chega em algumas regiões, principalmente quando você vai ver uma região com muito mais pequenos produtores, a gente observa Certo, sistemas mais simples, aspersão, né? Aspersão convencional, principalmente, tem essa maior difusão. Quando a gente fala em pivô, a gente já está falando aí de produtores que buscam intensificar áreas maiores, né? Que aí já entra certo. na questão da viabilidade do investimento por trás do pivô central. Mas a gente não pode desprezar, por exemplo, um sistema por inundação. A gente vê que o arroz utiliza bastante esse método, tá? Então, Nestor, de maneira espacializada, a gente consegue observar em algumas regiões, como você mesmo colocou o exemplo de Goiás agora, esse aumento, né, dos pivôs por conta da exploração. A gente vê muito pivô para cultivo de grãos, agora tem crescido bastante também para pastagem, e a tendência é que a gente, com o tempo, comece a diversificar, até mesmo dentro do mesmo pivô, várias culturas, a depender do desenvolvimento de tecnologias que ajudem a gente a fazer esse monitoramento, essa aplicação de maneira especial para cada cultura, né? Correto, tá? Você falou em irrigação de pastagem, né? É, qual que tem predominado mais, né? E que tipo de pastagem o pessoal tem utilizado aí em irrigação, Otávio? A irrigação, vamos falar do método, né? O pessoal utiliza Certo, bastante, amplamente, assim, disparadamente, acho que 100% dos casos, aspersão, né? Porque a gente tem ali, pela característica do método, a gente de fato simula uma chuva. Então eu vou querer aplicar água no máximo possível da área, até porque a pastagem vai cobrir todo essa área, né? E inclusive a irrigação está por trás desse grande boom que a área de pastagens tem conseguido, né? Tem até alguns produtores aqui, eu já vi alguns deles, que trabalham, né, com áreas pequenas e intensificam, utilizando também um material, um capim que seja responsivo a essa entrega que a irrigação fornece. Porque além da água, ela está aí aumentando a eficiência de utilização de fertilizantes. Então, quando a com gente certeza. combina uma aplicação, uma dosagem adequada, né, de fertilizantes, inclusive via fertirrigação, a gente está fornecendo água e nutrientes. E aí, quando junta com a época mais propícia para você ter um teor nutricional maior dessa pastagem, você fecha aí a conta para entregar o máximo de resultado possível, né, para a atividade. Com certeza. Principalmente, né, na adubação nitrogenada, né?
A melhor aplicação é quando você aplica, né? E depois Uhum. vem a chuva, né? E no caso é a irrigação, né? Praticamente Exato. aí até a perca, né? Por exemplo, com a ureia, né? É quase bem pequena, né? O aproveitamento é muito, bem maior, bem grande, né? É Aí também o verdade. benefício da irrigação, né? Porque às vezes o Exato. produtor precisa de chuva, aplica e não chove, né? Acaba Exato. perdendo. E olha Porque a irrigação que não. É, E olha que nos dias de hoje, apesar de toda a informação que nós temos, né, os sistemas sim, aí de você olhar e ver uma previsão do tempo, o pessoal ainda, sim, ainda insiste em errar, né? Às vezes vai usando aquele modelo de, não, eu preciso usar essa tabela aqui. Mas na verdade você não tem condições que otimizem aquela prática que você quer. Então, quando você tem a possibilidade de irrigar, você foge de alguns problemas, de algumas limitações, e você realmente fica com a faca e o queijo na mão, né, para tomar a decisão. com certeza, né? Porque a grande, é, o grande objetivo da irrigação, né, é realmente, né, fornecer umidade, né, para a planta, né, para não correr estresse, né? Praticamente esse seria o principal motivo, né? Exatamente. É, a gente precisa olhar o seguinte: a analogia é a mesma que a gente faz para a área de para a área de nutrição. Tá? A gente Certo, olha a água ali como nutriente também. Porque eu vou colocar, igual a gente faz, ó, a gente pega uma análise do solo e faz a recomendação com base na necessidade da cultura, correto? sim, correto. Então, com a irrigação, a gente faz a mesma coisa. Nós precisamos entender que cultura nós temos, que região que nós estamos trabalhando, qual a idade da cultura, qual o estado fenológico que ela está, para que a gente possa calcular a quantidade de água necessária para aquela situação. Tá? Então, tudo aí vai um equilíbrio, tem toda uma técnica, tem toda uma ciência por trás, né, que os profissionais precisam dominar para poder levar para o campo produtor essa informação para que ele otimize o máximo possível ali os insumos dele. Então, tudo isso é feito de maneira muito articulada e depende de muitos fatores. E aí a atenção que eu chamo é da gente evitar pegar fórmulas prontas, né? Acontece que muito produtor pega o que o outro fez e aplica, quando que a cultura dele, na verdade, tem uma outra necessidade, porque a sua região é diferente, né? Então, isso é um ponto que eu sempre gosto de bater nessa tecla, que cada cultura, em cada região, tem um DNA próprio. E aí você pegar a recomendação do vizinho é igual você tomar a medicação que foi recomendada para ele, né? Então a gente Com precisa certeza. ter esse controle. Com certeza. Não existe receita de bolo, né, Otávio? Né? Não. Cada caso é um caso, né? Como você falou aí, às vezes é vizinho, mas o tipo de solo é diferente, né? Exato. Tipo de solo É, e ainda tem um detalhe. Eu volto sim, até, eu venho até antes. Nem só pode o tipo de falar. solo, mas até mesmo o poder financeiro e a abertura que você tem em relação a algumas tecnologias. Porque Certo, também tem um certo, detalhe, às vezes o pessoal quer produzir, mas não quer investir, certo. né? Existe uma certa exposição, e aí depois que você faz esse investimento, você ainda precisa de alguma forma buscar ter conhecimento, formação, mesmo sendo produtor, para você ter consciência daquele produto que você adquiriu e poder pensar sobre aquilo, né? Você não pode ser simplesmente um mero espectador dentro daquele investimento todo que você fez, né? Certo, certo. Porque normalmente, por exemplo, aqui na nossa região, né, e que eu vejo em termos de irrigação, normalmente se vai colocar ali uma cultura, né, que tem um retorno, né, uma tecnologia maior, né. Aqui normalmente os pivôs, os produtores plantam muito feijão, né, feijão, e milho, quando é milho, é muito milho, fazem sementes, tá? Uhum. Fazem parceria com as sementes, né? Entendeu? E também, quando é lavoura, né? Normalmente o pessoal tem usado também, você pode até comentar alguma coisa, eles falam que é aquela irrigação de salvamento, Uhum. tá? Essa é uma técnica muito interessante. É, usa para feijão e usa muito também em cana. Que é o Certo? seguinte: Isso, é, você fica impossibilitado de, em alguns períodos do ano, ou né, por conta de uma crise hídrica, enfim, de uma restrição hídrica, fornecer água conforme a necessidade da cultura. Então, você vai aplicar em um determinado período, período esse que seja o mais crucial para aquela cultura. Seria assim, você, ao invés de arriscar perder tudo, eu vou concentrar todas as minhas energias e vou fazer uma irrigação
naquele período onde eu vou ter um certo prejuízo, mas não vai ser maior do que se eu não fizesse nada. Tá? Então, é uma técnica, é uma das estratégias de manejo de irrigação que são muito utilizadas. E aí você busca principalmente ali no período de enchimento de grão, né, que são períodos que vão definir o potencial produtivo da sua lavoura. Certo, com certeza, tá? Hoje também o que limita é a energia que toca, né? Ou energia elétrica, né? Ou então diesel, né? Exato. Isso aí é em todo o Brasil, Otávio? Sim, é em todo o Brasil. Aí, e assim, entra no ponto, no lado agora da infraestrutura, né, que o Certo, país oferece. Muitos sistemas pequenos, o pessoal ainda utiliza as bombas a diesel, tá? Que é o recurso que eles têm. Eles já utilizam combustível para outras atividades na sua área e aí tocam a bomba ali a diesel, tá? O pessoal que trabalha muito com capim de ração tem muito esse tipo de para fazer forragem, então utiliza ali o mesmo diesel. certo, Mas, de maneira geral, é o seguinte: o Brasil não é bem servido de uma malha eletrotécnica que possa certo. suprir, por exemplo, produtores rurais para colocar um sistema de irrigação, muitas vezes até simples. Recentemente teve até um aluno aqui na região que ele foi fazer um projeto numa cidade aqui próximo e existia uma limitação na tensão lá da propriedade. Teve que arrumar um transformador maior para poder utilizar a bomba que o sistema, né, pedia para aquele sistema. Então, isso ainda tem muito caminho a andar, muito a melhorar, porque tem custo, sabe, Nestor? Tem algumas áreas, em alguns estados, que o irrigante ele simplesmente resolve pagar pela instalação de alguns quilômetros de rede elétrica para poder ele, utilizar a técnica, né? Nem todo mundo consegue fazer isso, porque tem um certo custo, né? Certo. E também tem, por exemplo, né, a própria companhia de energia também tem que dar autorização para rodar o pivô, né, por exemplo, né? Ele vai fazer todo um estudo, né? Se tem disponibilidade naquela região para você tocar aquele projeto. Aí, quando a gente vai falar de projetos com pivô, a gente vai vendo aí múltiplas bombas, né? De muitos cavalos de potência, que requer uma grande quantidade de energia. Toda uma infraestrutura elétrica para poder dar suporte a esse sistema. Então, a companhia elétrica precisa, né, receber esse projeto para ela poder Certo. encaixar isso dentro do regional, né? E poder disponibilizar ou não aquilo ali. E aí tudo isso é pago, né? Depois, quando a gente entra na fase de manejo, você precisa saber, ter uma estratégia lá, um estudo de quanto que você utiliza, quanto tempo em média você vai ligar seu sistema de bombeamento no mês, e aí você vai pagar uma determinada tarifa pelaquela demanda ali, tá? Então, é todo um controle para garantir essa maior gestão também da energia. Correto. E normalmente também muitos pivôs são ligados à noite, né? Essa é uma estratégia, na verdade, para aproveitar, né, um maior tempo de irrigação, porque o pivô é o seguinte: Certo. ele vai fazer um giro, né? É um sistema que vai girar ali circularmente na área, e esse tempo de giro, a depender dele, é muito grande para que você aplique a lâmina. Então, aí, geralmente, nós temos aí a utilização do maior número de horas possível durante, né, esse período de irrigação, fugindo dos horários de ponta. São esses horários onde a gente tem uma maior demanda de energia nas cidades, o pessoal está em casa. E até porque, Nestor, eles aproveitam o horário de tarifa mais barato, onde Ah, tem tá certo. aí um custo de energia mais baixo para o irrigante, né? Certo, correto. Hoje em dia existem muitos programas também, né? Para, por exemplo, para rodar o sistema de irrigação, né? Sim, sim. Sim, você fala, no caso, de maneira remota, né? Isso. Você podia dar uma... Como é que anda esse mercado? Tá? Sim, e é muito importante. As empresas de pivô central, né? Elas meio que já entregam um pacote pronto para o produtor. É um Certo, sistema que tem um valor agregado, né? A gente pode colocar aí, em média um custo, porque o pivô central é o seguinte: quanto maior o pivô, menor o custo dele por hectare. Então, se você vai certo. colocar um pivô numa área pequena, ele vai sair com um custo maior por hectare.
E aí um sistema com essa robustez toda, ele pede meio que a gente poder automatizar e controlar esse pivô de onde a gente estiver. Então eu posso facilmente pegar o meu celular, tenho aqui cadastrado os meus pivôs, tenho um calendário de irrigação, né? Uma rotina de irrigação para obedecer, e eu simplesmente posso ligá-lo ou desligá-lo de qualquer lugar que eu tiver, desde que eu tenha internet. Tá? Esse é o sistema de telemetria que muitas empresas utilizam. E não só para pivô, tá? É possível que a gente também já utilize isso e fazer até o controle da irrigação da nossa casa. Eu tenho uma irrigação no jardim, eu posso controlar ali pelo meu celular, né? Por aplicativo. Correto. Tá? Hoje o custo, Otávio, dá para você dar mais ou menos quanto é que fica o hectare, por exemplo, de um pivô? Vai O pivô depender do central tamanho, né? Mas, isso, é vai, só para ter uma vai, ideia. vai depender do tamanho. É aquela ideia, né? Se você tem um pivô, por exemplo, para uma área, aí, vamos colocar, sei lá, até uns 20 hectares, tá? Porque Certo. abaixo disso eu acho muito caro, Difícil, né? muito difícil o cara É, colocar um pivô em 20 hectares. Mas a gente coloca um custo aí que, a depender do tamanho, pode sair a 40, 50 mil o hectare. Se 40, você. Mas aí o que acontece? Você certo. aumentando o tamanho do seu pivô, no final das contas, ele acaba até se equiparando a por exemplo, uma aspersão. A aspersão hoje a gente está aí com um custo por hectare, que tudo isso é dolarizado, depende da cotação do Certo, dólar. certo. Pode chegar aí em torno de uns 18, 20 mil reais por hectare. Então o pivô, se você coloca ele numa área maior, chega que no final das contas ele fica até competitivo com a aspersão. Só que tem a diferença, né? Que Certo. o, o, o pivô central é uma máquina, né? Um sistema totalmente mecanizado que tem uma Certo. capacidade de entrega maior que a de uma aspersão convencional, né? Correto, tá. Pensando assim em termos de diminuir as percas, né, de água, né? Por exemplo, a gente sabe aí, por exemplo, que o pivô, né, e mesmo a aspersão, né, grande parte da água também, né, acaba ocorrendo, então, o escorrimento, né? No Uhum. caso, tem aumentado também, aí no caso gotejamento ou irrigação aí por subterrânea, Aumentado, você quer dizer assim, as as áreas? áreas. Não, a irrigação como um todo está crescendo no Brasil em todos os seus Certo. sistemas e métodos, né? Como eu coloquei no início, o pivô tem puxado à frente, mas a irrigação por gotejamento tem sua importância, tem crescido muito, e a subterrânea ainda mais, né? Principalmente em áreas que já temos, né, irrigação por pivô central, e aí a gente tem ali o que a gente chama as calcinhas dos pivôs, né? São Sim, aquelas sim. áreas até então mortas, que o pessoal não cultivava nada, Uhum. tem se utilizado bastante a aspersão, né, nessas calcinhas de pivô, mas também gotejamento subterrâneo. Tem uns exemplos que a Netafim até coloca lá em Sorriso, no Mato Grosso. Eu não tive a oportunidade de ir até Sorriso para conhecer essa fazenda, mas ela tem sido utilizada como modelo com gotejamento subterrâneo. Eu tinha visto também, já participei de Você pode eventos. explicar, viu? Muita gente também não conhece esse tipo de irrigação subterrânea por gotejamento. Teria como você dar uma explicação aí, rapidamente, ô Diego? Perfeito. Tá. Bom, pessoal, a irrigação por gotejamento, nós temos um tubo, né, de mais ou menos. Eu tenho até alguns aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar. Isso. Ótimo. Olha aqui, ó. Isso. Mostrar Basicamente na eu prática. tenho, olha aqui, pessoal. Aí. Isso aqui é um típico tubo de polietileno. Esse aqui é de 16 milímetros, que a gente Certo. utiliza aí no esquema por gotejamento. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de emissores. Aqui tem vários, ó. Por onde a água sai, ela sai, né, gotejando, como o próprio nome fala. Então aqui tenho um exemplo, né, um exemplar para vocês entenderem. A diferença desse aqui para o subterrâneo é que, ao invés de ficar na superfície do solo, ele vai ficar enterrado junto das raízes das plantas. E aí, qual que é a vantagem desse tipo de sistema? A gente tem uma entrega com uma maior eficiência, né? Já que a gente coloca água para que a planta absorva pela raiz, se eu coloco a água diretamente ali próximo, eu tenho uma maior eficiência de aplicação. Né? Se a gente colocar aí que
O gotejamento já entrega uma eficiência de mais ou menos 95%. O, o subterrâneo, basicamente, é como se eu colocasse água na sua boca sem você nem sequer abrir a boca. Correto, tá? E a Basicamente perca seria de água isso. é bem baixo também, né? Se bem que o gotejamento talvez seja. Mas praticamente não ocorre perca de água, né, É, Otávio? praticamente não, a não ser que você tenha problemas aí com vazamentos na sua Ah, sim. tubulação. Mas tem um detalhe, tá? É Tá. importante destacar o seguinte: por exemplo, tem um manejo adequado. Não quer dizer que você vai ter ali um sistema enterrado e ele vai ser o mais eficiente, se você não aplicar a quantidade correta. Porque também tem um detalhe: se eu aplico em excesso e também se eu tenho um solo, por exemplo, um solo arenoso, aí a gente vê o cerrado com solo bastante arenoso. Se eu coloco água em excesso, eu vou ter uma maior percolação. Essa água não vai ter oportunidade de ficar disponível para as raízes. Então, ela vai descer e a gente vai ter perda. Então, por erro de manejo, a gente acaba diminuindo a nossa eficiência, né? Correto, tá? Esse tipo de irrigação em subterrânea tem sido usado em quais culturas, Otávio? Ó, tem café que tem utilizado bastante, É, principalmente no Triângulo Mineiro, eu vejo muito pessoal fazendo também estudos com. Já tem algodão, já tem milho, né? Tem crescido bastante, né? Principalmente os grãos agora tem aberto um pouco, né? Tem dado oportunidade para esse sistema. E basicamente são essas, né? Essas culturas tá. de grãos aí.